Eu quero receber agora no nosso estúdio a Daniela Rezende Monzilho. Ela é fisioterapeuta, educadora física. Daniela, muito obrigada mais uma vez pela presença. Prazer é meu. Prazer tê-la conosco. Prazer é todo meu. E hoje a Dani vai falar de um assunto muito importante, que é essa questão da prática da atividade física e como a gente pode fazer para ela se tornar uma rotina, e uma rotina prazerosa. Sair daquela nossa zona de conforto e parar de dar desculpa, né? A falta do tempo me impossibilita de praticar atividade física. Que a gente possa organizar melhor a nossa agenda, os nossos horários, para conseguir sim tempo para cuidar da nossa saúde. A gente tem alguns materiais que eu queria muito compartilhar com vocês. Olha só nossa primeira tela. Essas definições importantes, e acho legal a gente começar por elas, né, Dani? A questão da qualidade de vida, né? Pensando na saúde física, e aí a questão do sono, alimentação e atividade física, e também na saúde emocional, que é o controle do estresse, da ansiedade e da depressão. Exatamente. A gente, na verdade, precisa entender um pouco para que a gente faz atividade física, né? Eu acho que a busca por motivos errados é que leva as pessoas a não permanecerem na atividade física. Então, muitas vezes a busca só pela estética, né, ou pela cobrança, mas se a gente descobrir o tanto que a atividade física nos beneficia a curto e a longo prazo, porque a gente tem que pensar que uma hora a gente vai envelhecer, né? Então, eu sempre falo que é um plantio hoje, né? Então, aquilo que a gente planta hoje, a gente vai colher no futuro. Então, a gente hoje tem os benefícios de um sono melhor, de liberação hormonal, que é muito importante para o nosso bem-estar. E a busca por um físico, quando eu digo, né, na saúde física, é de ter uma musculatura em ordem, evitar lesões. Então, a gente tem no dia a dia pouca chance de trabalhar nossa musculatura, né? Muitos dos trabalhos são sentados, a gente vai de carro para todos os lugares e tem pouco tempo, sempre tem muito pouco tempo. A gente não busca por uma alimentação saudável porque a alimentação rápida, geralmente ela não é saudável. Aquilo que é prático, né? Que a gente tira do congelador e coloca no micro-ondas. Essa é a mais prática, mas ela não é a melhor opção. Então, é um conjunto de coisas que a gente precisa mudar para ter uma atividade conciliando com uma vida saudável. Então, você tem atividade física, mas você tem outros fatores, né? Eu costumo falar que a gente é uma máquina com muitas engrenagens, né? Se a gente tiver só o cuidado com a alimentação, mas a gente descuidar do físico, a gente vai ter problema, né? Então, lá na frente alguma coisa vai falhar. Exatamente. Né? E hoje em dia a epidemia de obesidade é muito grande, né? Absolutamente. É mundial a questão da obesidade, as doenças todas, né? Não se tem como tinha antigamente. Hoje em dia todo mundo quase tem diabetes, tem problema com colesterol. E isso a gente precisa parar para pensar. Né? Para onde a gente está caminhando, né? Como é que a gente vai estar no futuro? Então, antigamente não se ouvia falar dessas doenças, era raríssimo uma ou outra pessoa que tinha. E hoje em dia as escolhas... raro quem não tem. Exatamente, né? Hoje em dia as escolhas têm sido muito ruins. Então, a gente precisa parar e pensar para a gente mudar essa questão toda de vida saudável e pensar lá na frente. E acho que você disse algo muito importante, né? Você acaba apontando conosco o motivo. Né? Tudo que a gente faz tem um motivo, um objetivo, né? A gente sempre foca pensando em alguma coisa, né? Um desejo, uma meta. E que o fato de cuidar da saúde, realmente, quando ele é só pensando nessa questão da estética, do apelo, do corpo perfeito, exatamente. Em algum momento isso se perde. E aí a pessoa, né? O que as pessoas costumam dizer, a pessoa relaxa, começa, né, a preguiça a dominar. Mas quando a gente consegue entender e praticar atividade física de uma maneira consciente, você percebe que, na verdade, você está cuidando do seu corpo e da sua saúde para lá na frente você continuar com aquela saúde, com aquela disposição. Exatamente. A motivação pela atividade física, pela vida saudável, ela faz toda a diferença. Então, eu sempre ouço assim, eu queria perder peso e tá ok para um casamento. É pontual, né? Exatamente. Vai passar o casamento, acabou. Exatamente, passa o casamento. Ou então, pro verão, né? Geralmente pro verão, outro motivo. Vou fazer dieta para estar com o corpo em dia no verão. Não, eu vou para academia todos os dias, porque no verão, aí chega o inverno, você não vê a pessoa na academia. Aí você fala, então, não é assim, né? Então, tem que mudar a motivação ou você vê
muito das redes sociais, né? Você vê um corpo que você quer chegar naquilo e aí você busca chegar naquilo e aí você não chega, você acaba desanimando. Então, a motivação determina muito como vai ser a nossa vida saudável, né? Como vai ser o nosso estilo de vida. Então, essas motivações, elas não se perpetuam e você acaba desanimando, você acaba... os objetivos são fracos, né? Eu costumo falar que o objetivo é fraco, porque ele é a curto prazo. Quero até aproveitar esse final de período de férias, né? Eu sei que tem muitas adolescentes também acompanhando o nosso programa com os pais. Com certeza. E cuidado com rede social, viu, gente? Porque o corpo perfeito é o corpo saudável, é quando existe uma pessoa feliz ali dentro daquele corpo. Na rede social tem muita enganação, tem muito filtro e aplicativos que vão deixar a pessoa com aquele corpo perfeito. Eu acho que a gente tem que cuidar do corpo sim, se olhar no espelho, se sentir bonita, se sentir bem, mas principalmente pensando na saúde. As outras, né, os outros benefícios são consequências. Então, você que tem o filho adolescente e aquela pessoa que busca muito radicalismo, isso também a gente tem que fazer esse alerta, porque é preocupante, né? Essa questão do corpo ideal. Ah, porque se eu sentar não pode ficar uma dobrinha. Gente, todo mundo quando senta vai ficar uma dobrinha aqui, não tem como, não é? Exatamente. Né? A busca pela barriga chapada, barriga zero. A gente não precisa, né, radical, buscar a barriga zero. A gente tem que cuidar, sim, dessa circunferência abdominal, porque o excesso de gordura nessa região da barriga, ela é muito perigosa, inclusive para a saúde do nosso coração. Mas a gente tem que fazer tudo com consciência, né, sem radicalismo. E cuidado com rede social, viu, gente? Porque lá tem filtro, tem aplicativo, ou a pessoa nem tudo vive é real. Para aquilo, né? Ou ela a pessoa vive para aquilo. Ela tem até patrocínio de clínicas de estéticas, de tratamento estético para se manter naquela forma. Então, para gente que vive uma vida normal no dia a dia, não vai adiantar se comparar. Né? Acho que a gente tem que viver e se permitir algumas coisas. Mas quando você tem convicção do quanto a vida saudável é importante, a estética ela é só consequência dessa vida saudável. E faz a diferença. Exatamente. Né, então ela vai se encaixar, a estética vai se encaixar, mas não nesses modelos muito, né? Esse padrão. Exatamente. Né, de esses modelos muito inalcançáveis que não vale a pena. Aquilo não é saúde, né? Com certeza. Eu queria fazer um alerta importante em relação à massa muscular. A Dani comentou anteriormente essa questão, né, da gente envelhecendo e como é bom a gente, o quanto antes começar a cuidar da saúde, porque é um investimento lá na frente. Com certeza o pessoal que está em casa, né, nossas mães, nossas avós, já ouviram falar a importância da massa muscular. E a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo massa muscular, que é importante, inclusive, para cuidar daquela questão dos ossos, né? Exatamente. Porque em torno dos nossos ossos tem essa massa muscular. A gente envelhece, vai perdendo massa muscular. Por exemplo, olha aí essa imagem e olha como essa perda, ela é significativa, né? Na verdade, a partir dos 30 anos, a gente já tem perda de massa óssea e massa muscular. A partir dos 30. Já? Então, ai, meu Deus, eu vou fazer 35. Exatamente. Eu achei que fosse só depois ali dos 40, 45. A partir dos 30 a gente já tem. Eu já estou perdendo. E a gente tem, na verdade, um declínio, né? O gráfico, se a gente olhar, ele é um gráfico que só vai... Então, tá exatamente. O que a gente precisa fazer? A atividade física, ela nos garante que a gente consiga fazer as atividades de vida diária normalmente, sem ter risco de lesão e desenvolver, por exemplo, um idoso ir até um supermercado, carregar as próprias sacolas, colocar no carro e descarregar em casa, deveria ser algo normal. Mas muitos idosos não conseguem fazer isso. O próprio ato de se levantar sozinho de uma cadeira. Às vezes é algo muito difícil, ele precisa de ajuda. difícil. Mas por quê? Porque com o passar dos anos, a partir dos 30, ele vem perdendo essa massa óssea e massa muscular. Então, o risco da osteoporose, claro que a osteoporose está envolvido com vitamina D, com outros fatores, mas também, se você tiver uma produção constante de massa óssea pelo exercício, você vai evitar... ajudar a manter. Exatamente. E a massa muscular, para você desenvolver atividade no dia a dia, normal. Então, se você não buscar esse aumento dessa massa muscular e ela se manter, não estou dizendo de halterofilismo não, mas de se manter uma massa muscular, uma hipertrofia ok para as atividades que você tem que fazer no dia a dia, de abaixar, de quando a gente puder brincar com os netinhos, né? Das corriqueiras, né? Exatamente, nada mais que isso. Mas hoje é difícil você ver o idoso que consegue fazer isso. O caminhar, o ir até a padaria a pé, carregar as sacolinhas do supermercado. Exatamente. Então, se a gente manter essa massa muscular e essa massa óssea com uma produção constante, isso vai ser muito legal, porque a gente vai conseguir executar coisas simples na velhice sem precisar de ajuda de terceiros.
sem precisar de um cuidador, de uma ajuda para sair de um carro. E a gente vai ter uma independência. E isso é muito legal no idoso, né? Todos nós queremos isso, uma independência para quando chegar na velhice você desenvolver as suas próprias atividades e você estar bem, né? E evitar o risco de lesões, porque é como você falou mesmo, o que segura as articulações é a musculatura em volta, é a parte óssea. Então, tudo isso é um conjunto, é uma engrenagem. Então, se você cuidar de uma coisa e não cuidar de outra, não adianta. Então, para uma velhice, né, e para a atividade no dia a dia, hoje, nós precisamos cuidar disso. Além né? dessa questão da saúde física, tem a questão da saúde mental, Uhum. né? Pensando nesses fatores psicológicos. Eu queria pontuar algumas coisas também com o nosso público, olhem só. Os benefícios psicológicos aí, né, dessa questão da atividade física, melhora a nossa autoestima, melhora a autoconfiança, a autoimagem, reduz a ansiedade e ajuda a gente a desenvolver a nossa personalidade. Exatamente. A gente precisa sempre lembrar que o exercício, e até as pessoas às vezes se chocam com o que eu falo, mas o exercício ele não é o ator principal no emagrecimento. As pessoas usam o exercício para emagrecer, mas as pessoas se frustram com isso, porque não é o exercício que nos faz perder peso. Quem faz a gente perder peso é a dieta. É a alimentação. O exercício, exatamente, o exercício, ele só ajuda em alguma liberação hormonal, na tonificação muscular, no aumento da massa magra. O músculo, né? Exatamente, para melhorar o metabolismo basal. Então, o exercício, ele tem seu papel e isso eu sempre indico exercício para qualquer pessoa. Agora, na questão do emagrecimento, ele não é a parte importante. Então, as pessoas ignoram alguns benefícios do exercício, como na saúde emocional, né? A gente vê, como você disse no começo, a questão da depressão, né? Por quê? Porque você tem liberação hormonal com o exercício, né? E a gente já sabe que no exercício você tem uma sensação de bem-estar no pós-exercício. Pode ser que na hora é sofrível, em alguns casos a pessoa sofre para fazer, mas depois é muito gostoso, né? A sensação de bem-estar. Mas isso é feito por hormônios. Através de hormônios você tem aquela sensação boa. Então, e você regula, por exemplo, quem tem problema com diabetes, você tem uma regulação da insulina. Né? As pessoas resistentes à insulina, elas conseguem reverter isso com uma alimentação adequada e o exercício, essa questão da insulina, da resistência insulínica. Então, o diabético tem toda a indicação, o cardiopata tem toda a indicação, né? E as pessoas sempre me perguntam assim, mas qual atividade fazer? Qual é a melhor atividade? Eu costumo falar que para sair do sedentarismo, a Organização Mundial da Saúde diz que 30 minutos, 5 vezes por semana, é ok, numa atividade leve a moderada. Mas isso eu acho pouco, né? Eu como educadora física, como fisioterapeuta, eu acho... Isso é o mínimo do mínimo do mínimo aceitável, é para a pessoa sair né? do sedentarismo. Então, se ela fizer uma caminhada um pouquinho mais acelerada, que ela se sinta cansada, né? Não pode ser uma caminhada leve demais, mas que ela se sinta trabalhada, musculatura trabalhada, isso já é excelente, porque ela já saiu do sedentarismo. Mas eu costumo dar um exemplo que quando a gente começa num trabalho novo, né? A gente... não conhece direito o ambiente, a gente senta numa mesa que a gente não estava acostumado, chega tímido, não conhece os companheiros do lado, você não sabe direito onde é o banheiro, você não sabe direito onde é o refeitório, é tudo novo. Mas nem por isso, porque é tudo novo e você precisa se adaptar, você pede a conta e volta para o trabalho anterior. Você não faz isso, você fica até se adaptar. Você persevera naquela situação de desconforto para chegar uma hora que você domina o ambiente. E já está fazendo amizade com todo mundo. E já está com todo mundo e você sente aquele... amigos. Exatamente. Agora, por que com atividade física a gente não faz isso? Muitas pessoas começam a atividade física e falam, ai não, eu fico muito cansado. Ai não, mas perde enjoei. Enjoei. Ai, o tempo, eu gasto muito tempo lá. Então, assim, tem muitas desculpas para você não perseverar. E o que a gente tem que fazer é perseverar até que o desconforto gere conforto de novo. Porque depois que você adquire o hábito e aquilo vira um hábito, quando você não faz é que você sente a falta. Né? Você fala assim, nossa, se esforçar, né? Se esforçar para manter. Então, o conselho que eu dou é vença essa fase inicial de adaptação, para você entrar na fase de adaptação. E aí sim, aquilo vai virar um hábito, e aí o dia que você não for, você vai falar, nossa, que estranho, tem alguma coisa estranha nesse dia. Alguns especialistas até já participaram conosco e falaram, né, esse período mais difícil de adaptação seriam os 40 primeiros dias. Depois dos 40 primeiros dias, é interessante como
você se habitua e passa a virar rotina. Exatamente. Então, os 40 primeiros dias de uma dieta ou do início de uma prática de atividade física acaba sendo um pouco mais difícil para quem já tem, né, aquela preguiça, aquele desânimo, para quem está muito tempo sedentário. Mas vencer os 40 dias, gente, vocês façam essa experiência, realmente muda muito. E é sair dessa... Porque o sedentarismo ele é a zona de conforto. Né? Então, para você sair disso, você começa a fazer atividade física, vence e tem que ser como eu falo que é como banho. Você toma banho e você não pensa assim, será que eu tomo hoje ou não tomo? Você tem que tomar banho, você vai e toma. Exatamente. Também, você vai e faz. Isso, você faz, você não pensa, você fala assim, não, hoje eu preciso fazer. Uma hora vai ser, o cérebro já... Isso, então eu falo que banho tem que... a atividade física tem que ser como banho, você tem que fazer e pronto. Você não, mesmo dia que está mais friozinho, é um banho mais rápido. A gente falou bastante do sedentarismo, a gente tem uma tela com as consequências do sedentarismo, que todos os médicos falam, a maioria ali das consequências a gente já sabe, a gente já conhece, mesmo assim a gente continua sedentário. Por quê? Então, que a gente possa fazer essa reflexão e essa autoavaliação. Olha só a próxima tela então, gente, com as consequências de uma vida sedentária. A questão do cansaço, o sobrepeso, a obesidade, má postura, pressão alta. Gente, o que tem de hipertenso hoje no Brasil é assustador. Pratique atividade física, você vai ver como melhora esse quadro, como ajuda também na prevenção. A gente viu ali na tela doenças cardíacas e como a atividade física está associada, né, à prevenção de doenças cardíacas. A maioria das doenças cardíacas, elas são preveníveis, ou seja, a gente consegue evitar, a gente consegue prevenir, principalmente com a atividade física. Exatamente. E é um conjunto de coisas, né? A gente começa a dormir melhor, né? E sono é um outro capítulo que a gente pode gastar muito tempo conversando, mas o sono melhora com a atividade física, né? Muito. Muito, melhora muito. A questão da alimentação, né? Quando tem até alguns estudos que mostram que a pessoa que começa a fazer atividade física, ela começa a comer melhor, porque você está investindo um tempo na atividade física, você acaba também falando, não, eu não vou comer esse doce hoje, vou deixar para o final de semana. Existe, na verdade, meio que inconsciente um controle, porque você está fazendo, a pessoa não está de dieta, mas ela começa a fazer melhores escolhas. Então, a atividade física tem assim, muitos, inúmeros benefícios. A gente precisa fazer, não focado no emagrecimento, não focado, mas precisa fazer como para a saúde mesmo, pensar em saúde. Né? E a atividade física, ela é adaptável, né? Muitas vezes a gente tem, lá no Projeto Superação, a gente vivencia muito isso, né? Eu sou a fisioterapeuta e a educadora física do projeto, e muitas vezes a pessoa vem e fala assim, então, mas eu tô com o joelho inchado, eu não posso. Mas nós temos a água, né? Lombar, né? Mas eu tenho problema no joelho, tenho problema não, na eu não lombar. posso correr, então a gente não precisa correr, a gente pode ir para a bicicleta. Então, assim, a atividade física, o leque é assim, gigantesco de atividades que você pode executar. Então, não tem desculpa. Eu costumo falar assim, não tem, conversa comigo que não tem desculpa, a gente dá um jeito. Na questão do tempo, né, as pessoas falam assim, eu não tenho tempo, mas muitas vezes é falta de priorizar e de entender o quão importante isso é, que seja meia hora, mas precisa fazer, né? Então, tudo é adaptável, né, se você tiver uma equipe legal, com um acompanhamento multidisciplinar, que vai te ajudar a adequar a atividade, até temporariamente, depois você troca, não tem problema trocar a atividade, desde que você execute ela com prazer, que você faça por prazer, né? Então, às vezes a pessoa fala, mas eu não gosto de musculação, não gosto de ficar num ambiente fechado, então vá fazer uma caminhada fora, vá nadar. O importante é se mexer. Exatamente. A gente tem mais alguns tópicos, gente, pensando nessas consequências, né, de uma vida sedentária. Olha só os próximos itens. O maior nível de estresse, ele está diretamente relacionado ao sedentarismo. Dores nas articulações, que também é muito comum. Tenho certeza que muita gente em casa, inclusive, deve estar se queixando nesse momento, né, de dor na articulação. Atividade física, o se mexer, melhora muito esse quadro. A perda de massa muscular, que nós comentamos anteriormente, e o quão importante é a gente pensar na massa muscular para envelhecer com mais qualidade de vida. E dores musculares após esforços. Então, a pessoa que pratica um mínimo de atividade física, ela consegue brincar com netos, carregar uma compra de supermercado, levantar e sentar com tranquilidade, né? Sem muito sofrimento e dificuldade. Isso. Evitando lesões, né? Porque às vezes a pessoa pega uma quantidade de peso que, né, uma própria mercadoria no supermercado, tirar do carrinho, colocar no carro, e aquilo ali já gera uma dor que demora para ela resolver, né? E fica
às vezes, uma semana para resolver e tem que tomar medicação para conseguir sair daquele processo inflamatório. Então, tudo isso a gente tem que pensar que se a nossa musculatura estiver em ordem, estiver bem para ser trabalhada, a gente consegue fazer essas atividades sem nenhuma repercussão, né? E a gente vai conseguir ter uma vida muito melhor. A gente tem aqui umas participações, eu vou ler algumas. Claro. Olha que interessante, Dani. A Luciana Gonçalves. Tati, amando o programa hoje. Eu gosto muito de corrida, mas faz tempo que não corro. A última vez que eu corri foi uma prova aqui na minha cidade, em setembro do ano passado. Preciso voltar a praticar. Com certeza, que essa entrevista de hoje te motive, né? Mesmo. E ela comentou, por onde devo começar? Porque correr é muito bom. Ela é de Americana. Concordo, já fiz inclusive há alguns anos atrás treinos de corrida, é uma delícia correr, é libertador, eu diria. Ela está alguns meses paradas, como ela pode voltar? Qual a orientação? Então, Tati, uma coisa que eu gosto muito de trabalhar é o HIIT, né? Que é um exercício intervalado de alta intensidade. Então, você trabalha momentos de alta intensidade, momentos de baixa intensidade. Isso é um treino feito em 20 minutos. Então, é um treino curto, que para a gente, às vezes, que não tem tempo, é muito bom. E você pode fazer até na esteira. Então, você vai aumentando a velocidade gradualmente e você coloca um tempo. Tem até aplicativos, né? O que eu uso é o Tabata, mas tem outros aplicativos que você coloca o tempo e ele coloca, por exemplo, você corre 1 minuto e caminha 1 minuto. Ou você pode mudar essa proporção à medida que você vai ficando condicionado. Então, você pode correr 30 e caminhar 30. Então, eu aconselho para essa nossa amiga aí que ela comece fazendo um HIIT. E o HIIT pode ser feito de bicicleta, o HIIT pode ser feito na corda, o HIIT pode ser feito na rua. Então, eu até costumo falar para as pessoas, anda até um poste, corre até outro poste. As pessoas que usam, né? Como lá em Campinas a gente tem a Lagoa do Taquaral, então você marca algumas medidas para você correr até um ponto e caminhar a outro ponto. Mas sempre intercalando. Se ela faz ao ar livre, Corrida, sempre intercalando. Porque como ela está voltando, então talvez ela não consiga correr o tempo todo. Mas se ela fizer o intervalado, ela vai sendo preparada e é muito gostoso. Intervalado, assim, é sempre a minha primeira opção. Maria Rosa Bertolini está participando. Maria Rosa, você vai ganhar 10 mil estrelinhas da nossa convidada, eu tenho certeza. Olha só o que ela disse aqui. Tati, pratico esporte, me sinto ótima. De terça e quinta, das 7 às 8, faço ginástica. Das 8 às 9, faço musculação. E à noite, das 19 às 18, faço zumba. Nossa! Ginástica, musculação, azul. Tô espetáculo, Maria Rosa. Quando eu crescer, quero ser igual a você, menina. Isso mesmo. Eu tô fazendo só o crossfit e o pilates, eu tô me sentindo aqui, entendeu? Tem que fazer mais coisa. Defasada. Maria Rosa faz muita coisa, Tá muito ótimo. bom. E ela fez questão até de comentar, olha, eu me sinto ótima. É bacana Mas não tem como, isso, né? Tati, não tem como, né? Vencendo essa fase de adaptação, que às vezes a pessoa se sente muito cansada realmente, porque o exercício requer bastante da gente, mas depois que você adquire a adaptação, é uma delícia. É como eu falei, quando você não vai, é que você fala, não, tem alguma coisa errada nesse dia, tá faltando alguma coisa. Queria 2 orientações suas. A Priscila participou pelo Instagram falando, Tati, como manter a motivação no inverno em dias muito frios? Normalmente a gente fica mais deprimido, mais preguiçoso. E teve uma outra telespectadora que comentou, Aldeane, Tati, não estou praticando nenhuma atividade física. E quando eu começo, no dia seguinte, meu corpo fica muito dolorido. E aí eu acabo desistindo. Não desista, Aldeane. Tem alguma dica, algum truque? Então, para quem está começando e vai ter, né, no dia seguinte, essa questão, né, do corpo um pouco dolorido, porque ativou, né, acordou o músculo, e também para esse pessoal que no inverno acaba tendo muita dificuldade. Ô, Tati, essa questão da dor muscular, ela tem muito a ver com o treino que é dado. Tem pessoas que não gostam de sentir a dor muscular, então é só você diminuir a intensidade. Então, se você fizer um preparo devagar para voltar à atividade física, você não vai ter essa dor muscular, que a pessoa depois não consegue nem sentar, nem, né, tem muitas dores. E aí tem que acabar tomando medicação, o que eu não acho legal. Então, você pode começar com uma intensidade menor e aí você consegue, aos poucos, ir ganhando de novo aquele condicionamento muscular. Então, ir devagar. Se ela não gosta dessa sensação, que também passa. 1 semana você consegue voltar a se adaptar. E a questão do frio? A questão do frio, eu vejo que é como aquilo que eu falei, do banho. Né? É muito da disciplina da gente ter convicção do quanto aquilo é importante. Então, tomar, né? Então, como a gente toma o banho sem pensar, até no frio, né? É ir sem pensar, é falar, não, eu preciso disso para a minha saúde, para o meu condicionamento. Muitas vezes a pessoa tem doenças associadas, né? A gente tem muitos casos de hipertensão. Então, pensa nisso, não, eu estou me cuidando, porque a gente não consegue fazer pelo outro, Tati. Eu acho que a atividade física, se você entender para você, é você que tem que fazer. Ninguém vai fazer por você. Eu posso motivar o outro a fazer. Então, eu posso dizer, não faça, é muito legal. Mas quem vai fazer
fazer é ele. Mas quem decide se vai ou não é a pessoa. Então, se a pessoa entender o quanto isso traz de benefício para a saúde dela, ainda mais se ela tiver uma doença associada, ela vai encarar aquilo como um investimento na saúde dela. Né? E não como um gasto de tempo ou como uma coisa desfavorável, cansativa. Então, se ela entender que é um investimento para a saúde dela, ela vai. A Denimar está participando também, ela é personal organizer e artesã. Beijo, viu, Denimar? Tati, estou com 28 dias de uma cirurgia bariátrica. Tô louca para voltar nas minhas atividades físicas, adoro. Que legal, que né? ótimo. Você vê aqui ela também já nessa contagem regressiva para poder ter a liberação E ajuda do médico. muito ela a restauração muscular, né? Porque como eles pedem muito peso, a atividade física para o pós-bariátrico é muito importante. É assim, imprescindível para a restauração do tônus, porque vai perder muita massa muscular, muita gordura e às vezes perde um pouco de massa muscular também. A Gislene Silvino também participou. Tati, amo fazer atividades físicas. Amo caminhada, mas não posso muito porque tenho artrose no joelho esquerdo. E eu não aguento porque eu sinto muita dor. Então, esse é um caso que a gente pode ir para a água. Lá no Superação, quando a gente tem um caso assim, a melhor indicação para essa pessoa é a água. Exercícios na água. Exatamente. Por exemplo, uma hidrobike, que é um negócio muito legal, que é a bicicleta dentro da água. Ah, eu fiz há muitos anos. É uma delícia, é uma delícia. Um jeep, que é aquela corrida com aquele colete, né, que você consegue flutuar e fazer as corridas dentro da água. Mesmo a hidroginástica, que é bastante conhecida, né, pelas pessoas. Então, assim, é aquilo que eu falei, Tati, se a gente quer fazer, a gente dá um jeito, né? Ainda mais quando a gente entende a importância disso. E a atividade na água, para quem tem artrose, para quem tem problemas no joelho, ou para quem é de mais idade, que quer evitar um impacto, então a atividade na água, ela se encaixa muito, né? Ela é excelente, né? Outro depoimento, estou adorando a participação do nosso público, obrigada, viu? Bom. A Rita Diniz, olha o que ela diz, que interessante. Ela comentou assim, gente, Tati, sou uma pessoa que vou para a academia todos os dias às 5 da manhã. Quando estou com preguiça, lembro das dores que eu sentia no passado antes de me exercitar. Levanto e vou. Olha, ela diz que faz pilates e anda de bicicleta. Ela tem hernia de disco e estenose no canal medular, além de outros probleminhas. Aliás, foi os exercícios, né, que me salvaram de fazer uma cirurgia em função de um dos problemas. Interessante. Olha o benefício que ela colheu. Então, essa é outra motivação muito legal também, né, Tati? Quando a pessoa lembra de como ela era, né, e não quer que aquilo aconteça de novo. Você não quer voltar àquela velha dor, aquela coisa que você sentia antes, que às vezes te incapacita de coisas. Então, a pessoa se mantém na atividade, isso também é um bom motivo para se manter na atividade física. Ama Alvim participou. Tati, na minha cidade tem ginástica, mas eu sinto muitas dores no joelho. O que eu posso fazer? Atividades na água. Atividades na água assim, o alongamento, eu sou fisioterapeuta, então eu sempre vou para o alongamento. O alongamento é uma coisa que a gente precisa fazer. Às vezes você tem uma musculatura que precisa ser alongada para você ter melhoria até da eficácia dela. Então, a gente preconiza o alongamento, então a gente precisa fazer os alongamentos e às vezes o próprio alongamento melhora a dor na articulação. Recebi uma mensagem aqui sensacional e eu vou ler justamente como a telespectadora escreveu, tá bom, gente? A Doroteia mandou. Tati, amando a entrevista, tá servindo como incentivo. Eita. Aí ela comentou assim, preciso tirar o bumbum da cadeira e caminhar. Estou acompanhando vocês, ótima entrevista. É isso mesmo, meu amor. Mas de fato, ter essa consciência. E que bom que a gente conseguiu, de alguma maneira, te incentivar, te motivar, né? E eu acho que esse é missão cumprida. Isso, exatamente. É isso que deixa a gente feliz, esse né, é o nosso Tati? objetivo. É a gente motivar as pessoas. É isso que eu sempre procuro fazer. É dar um jeito, né? Quando a pessoa tem algumas queixas, você achar um jeito de alcançar aquilo junto com a pessoa, né? E amparar ela até que ela alcance uma melhor desenvoltura na atividade física. Então, a gente tem todo um trabalho mesmo, para que a pessoa consiga fazer, e motivacional também, né? Porque às vezes as pessoas às vezes só precisam de companhia, né? Então, se você tem uma amiga na hidroginástica e aí uma cobra a outra, você não veio ontem, vamos, você vai faltar, né? De novo? Por quê? Amanhã você está aí, né? Ou uma pessoa que corre com você. Então, a companhia também é um negócio muito legal. Faz que a diferença. quando um está desanimado, anima o outro. Se você tem um grupo, se você pode
se unir a pessoas, isso também é muito legal. Vale a pena procurar Então, na sua cidade esses grupos, né? Isso motiva muito. E às vezes muitas prefeituras, secretarias de saúde das cidades oferecem alguns grupos nesse sentido, né? Algumas entidades, vale a pena procurar. Isso a ajuda. Rosilei Maria Pereira de Godoy, de Monte Sião, Minas Gerais, ligou, falou com a nossa equipe do Call Center. Obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho e os elogios, viu, meu amor? Tati, eu tenho gordura no fígado e problema na coluna. Qual exercício eu posso fazer? Ô, Tati, O problema da coluna aqui me chamou a atenção, né? o problema na coluna, ele é uma queixa meio constante, né, pra gente. Então, ele é o impacto, ele não ajuda na questão da coluna. Então, atividades que não tenham impacto para essa pessoa é o mais indicado, né? Então, a corrida para ela não é indicada, as aulas de jumping. Então, tudo isso que tem impacto, a gente não aconselha. Então, o melhor é ou uma musculação, caminhada. uma musculação e aí bem orientada, com carga leve, uma caminhada, uma hidroginástica, e aí a gente vai para a água, porque a água é ótima para essas questões de coluna, um bom alongamento, o próprio pilates. Então, o leque, assim, é muito Existem grande, opções, né? Sempre tem opções. O importante é não ficar no sedentarismo, é se mexer. Perfeito, para trazer benefícios a curto, médio e longo prazo. Isso mesmo. A gente recebeu hoje no nosso programa a fisioterapeuta e educadora física, Daniela Rezende, mais uma vez. Muito obrigada, Obrigada Dani, a você, pela Tati, foi um presença. prazer. Amei conhecê-la. Ai, Volte que bom, sempre. eu também. As portas estarão abertas. Ótimo, obrigada, viu? E que a gente possa prazer. ter motivado e incentivado muito as nossas Se a telespectadoras. gente motivou uma pessoa, a gente já ficou feliz. Missão cumprida. Isso E mesmo. você que está em casa já sabe, né? A regra é se mexer.